Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Aldrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a revisão da vida toda. Vocês já devem ter ouvido falar, e senão nós vamos aqui apresentar os principais pontos do julgamento e como foi essa questão. Então, se você gostar, eu já vou pedindo aqui para você não esquecer de deixar seu like, clicar na mãozinha. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Então, olha só, o julgamento foi na data de ontem. Alguns vídeos aqui no canal já temos sobre o assunto. Porém, se vocês assistiram ou se lembram do fato de que tinha havido um julgamento no plenário virtual. E, em razão de um destaque feito pelo ministro Nunes Marques, foi então marcado um julgamento presencial, né? Um julgamento pelo plenário de forma presencial. E esse julgamento ocorreu na data de ontem. E o voto final, né, a decisão final, por maioria de votos dos ministros, foi a favor dos segurados, ou seja, negando provimento ao recurso extraordinário que tinha sido promovido pelo INSS. Então, o que era o tema central dessa questão, né? Juridicamente falando, se discutia a possibilidade de revisar o benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. Aos segurados que, por óbvio, ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei, essa de 99, que foi a 9.876, que ocorreu em 26 de novembro de 1999, certo? Então, essa era juridicamente o que a gente chama de revisão da vida toda, né? A possibilidade de incluir, então, os salários anteriores a julho de 1994, quando mais favoráveis aos segurados. Então, retomando a questão de que nem sempre é favorável, certo? É importante dizer que é fundamental que se façam cálculos, tá? Para que se apure se realmente essa revisão é vantajosa para você ou não, para não correr o risco, né, de eventualmente entrar com uma revisão temerária ou até que às vezes possa vir a resultar um prejuízo aí para o segurado, certo? Então, superadas essas questões, é bom falar que não é só para aquele segurado, claro que isso, como a gente referiu, não vai depender de cálculos, né? Qualquer advogado especialista em direito previdenciário, ele vai ter esse cuidado de fazer o cálculo e só oferecer, né, ou só apresentar para você um parecer no sentido de ser favorável à revisão se realmente ficar comprovado pelos cálculos que é vantagem para a sua aposentadoria aumentar, né? Então, não é apenas para aqueles segurados, tá? Que tinham, em geral sim, mas não só para eles. Então, segurados que tinham salários mais altos, né? De repente, assim, trabalhou num lugar, ganhava bem antes de julho de 94 e depois teve, por exemplo, uma decadência em termos de valores de salários de contribuição. Ou trocou de emprego e aí ficou com um salário um pouco menor, às vezes até ficou um tempo sem contribuir por razão de desemprego, ou às vezes até abriu um pequeno negócio e em razão disso teve que contribuir por um salário mínimo, né? Então, muitas vezes ocorre que se tivesse sido considerados salários anteriores a julho de 1994, esse segurado estaria com uma aposentadoria de valor maior, porque depois ele teve valores menores, né? Então, por isso a importância dos cálculos. Aqui só falando assim resumidamente as possibilidades que a gente verifica na prática, né? Então, outras questões, claro, do caso a caso, podem ser verificadas na hora dos cálculos. Mas tem, além disso, uma outra questão que também pode ser vantajosa não só para esses segurados, que tinham salários mais altos antes de julho de 94, mas também para aquelas pessoas que sofreram a incidência do divisor mínimo, né? Então, o divisor mínimo, temos também um outro vídeo aqui no canal, tá? Vai aparecer um cardzinho aqui, que o divisor mínimo, então, é mais detalhadamente explicado, né? Agora a gente já teve o retorno aí do divisor mínimo, e naquela época ele era ainda mais
digamos assim, severo para as pessoas que tinham menos salários, né, depois aí de julho de 94. Então, esse divisor mínimo, que muitas pessoas tiveram a incidência dele no cálculo de sua aposentadoria, ele é previsto no artigo 3º, parágrafo 2º dessa mesma lei 9.876 de 99, tá? Então, vejam bem, somente as pessoas que se aposentaram depois de 1999 é que vão ter a incidência no seu cálculo desse divisor mínimo, tá? Da mesma forma, o direito à própria revisão da vida toda só vai acontecer mediante, claro, verificação com cálculos para os segurados que se aposentaram a partir da vigência dessa lei, ou seja, 26 de novembro de 1999, tá? Porque aí eles podem ter tido, então, o salário só a partir de julho de 94 contados. Assim também, quem sofreu a incidência do divisor mínimo, tá? Que reduziu muito o valor das aposentadorias. Isso também pode ser apurado aí nos cálculos. Então, o que acontece? Essas pessoas que sofreram a incidência do divisor mínimo, caso sejam considerados todos os salários do período contributivo e não apenas a partir de julho de 1994, é bem provável, sim, que o seu benefício vai ser mais vantajoso também, tá? Então, aqui, essa questão também é um detalhe importante de se trazer, né? Que pode ser vantagem, então, para as pessoas que também tiveram essa incidência, certo? Então, vejam só. Por final, da gente ressaltar qual foi a tese, então, fixada. Como que ela ficou? Né? Então, a gente já disse que, ok, foi favorável aos segurados, vai dar para incluir para quem for mais vantajoso, certo? Então, a pessoa vai ter o direito de optar. Isso ficou, então, registrado na tese. Vocês vão ver aqui, a gente vai colocar aqui do lado um postzinho, né, com a tese para vocês verificarem. Então, a gente pode verificar aqui que a tese fixada foi a seguinte: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, certo? Então, essa foi a tese fixada neste famoso tema 1102 do STF, certo? E esse tema 1102, então, era reflexo aí do recurso extraordinário 1.276.977, certo? Para quem quiser procurar, então, no site do Supremo, também mais informações aí deste julgamento muito importante e mesmo com um placar bem apertado que foi, finalmente favorável aí aos segurados, garantindo algo que é muito justo, que é o direito de opção, né? Como que uma regra de transição pode ser considerada aí obrigatória e ainda mais quando seja desfavorável, quando ela desconsidere salários que a pessoa efetivamente recebeu, pelos quais efetivamente contribuiu para a Previdência Social. Esses e inúmeros outros argumentos foram brilhantemente debatidos neste julgamento e com isso, esperamos que tenha sido útil aqui para vocês essas informações e por hoje era isso. Se vocês gostaram, deixem seu like que depois a gente traz mais vídeos para vocês, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.